Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Quero meditar hoje com os irmãos, com a igreja, com a noiva de Cristo, no livro de Atos, o capítulo é de número 1. Vamos fazer menção do versículo de número 14, mas eu peço para aqueles que estão nos acompanhando que permaneça com o livro de Atos, capítulo 1 aberto, porque nós vamos entender o porquê eles tiveram esta atitude. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, vai nos dizer assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vou ler mais uma vez para aqueles que se conectaram agora. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, vai nos dizer assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aí, entre os detalhes, quem é que estava na oração, além dos discípulos, as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos? Mas antes disso, lembrando-se que Lucas traz-nos esse relato. É um tratado a qual ele escreve. E ele vem trazendo detalhes importantíssimos para os dias de hoje. Não só para os dias de hoje, não só porque estamos passando por uma pandemia, mas é um aprendizado para uma vida. Porque cenários enfrentaremos diversos. Assim como temos em um ano as 4 estações, também na nossa vida teremos alguns cenários onde exigirá muito mais da nossa fé, muito mais da nossa confiança em Deus, assim como nos dias de hoje. Observemos que passamos de uma crise econômica e agora, logo em seguida, uma pandemia que tem causado desconforto em todas as áreas, né? Então, o que nós vamos aprender hoje é uma arma para que nós possamos passar por este período, como dito aqui na leitura, perseveravam unanimemente em oração. Mas antes, eu quero trazer os versículos anteriores para que haja um maior entendimento. Por que eles tomaram essa atitude? Porque Lucas, a relatar, ele diz que eles estavam perseverando unanimemente. E isto, é claro, a palavra já vem nos dizer que nós precisamos orar sem cessar, né? Mas nessa situação você vê que o propósito, o alvo era único neste cenário. Mas antes, no versículo de número 1, eu vou ler só para nós entendermos mais profundo o porquê estes homens estavam orando agora, unanimemente. E ele aqui, no capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele só não fazia, ele também
ensinava. Então seus discípulos observavam a Jesus e depois Jesus o ensinava. Prova disso é quando Jesus falava em parábolas e depois explicava para os seus discípulos. Então ele primeiro fazia e falava em parábolas, por quê? Para se cumprir as Escrituras. Por isso que em algumas situações Jesus falava em parábolas, mas para os seus discípulos Jesus se sentava e ensinava o que as parábolas queriam dizer. Aqui nós já precisamos extrair uma lição. Eu não posso apenas fazer, eu também preciso ensinar. E o maior, talvez o maior exemplo nas Escrituras é quando Jesus envia os 70 discípulos. Agora vocês irão. E o Senhor não só os envia, mas também os instrui. Vocês entrarão pelas cidades, entrarão nos lares e vai saudar os que lá estão com a paz. Se esse receber, amém. Se não receber, você sai, sacode o pó e a paz assim voltará. Não só voltará, a paz estará convosco. E quando os discípulos retornam, os discípulos vêm alegres, relatando tudo o que estava acontecendo, e você observa que eles falam até os espíritos nos eram sujeitos. E Jesus ali já dá um grande ensinamento. Olha, não vos alegrais porque os espíritos são sujeitos. Antes vos alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E isso é um relato tão bonito, se você tiver a oportunidade de ler este feito, porque a palavra vai nos dizer que até Jesus se alegrou no Espírito Santo, porque o Senhor, o Pai, o Criador, havia ocultado isso dos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Até Jesus se alegrou naquele momento. Então ele só não fazia, ele também o ensinava. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando. Observam que aqui Lucas está trazendo o relato que depois de Jesus ter padecido, Jesus se apresenta vivo, e num período de 40 dias, a palavra vai nos dizer que Jesus ainda falava a respeito do reino de Deus. Mesmo ele tendo padecido, o Senhor vai e o ressuscita. Jesus aparece, e aqui diz, provas essas infalíveis, não tem como ter dúvida, porque era notório o que ali havia acontecido. E ainda depois deste grande feito, Jesus ainda ensinava a respeito do reino de Deus. E estando com eles, e isso aqui eu aprendo algo muito fantástico, porque olha o que diz a palavra, e estando com eles, ou seja, Jesus falando a respeito das coisas que é de Deus, do reino de Deus, ele fala assim, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Olha o que diz as Escrituras. Jesus não falou, se vocês quiserem. Jesus determinou, ou seja, ficai em Jerusalém. Por que você tem que ficar neste lugar? Para que se cumpra o que de mim ouvistes a respeito do Pai. E olha que interessante, porque ele vai continuar nos dizendo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Olha que interessante, Jesus determina e traz um relato extraordinário. João batizou para o arrependimento com águas, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. E o Senhor ainda diz, no tempo Cronos, Kairos, né? Cronos, tempo do homem. No tempo Kairos, olha, não muitos dias depois de hoje. Então agora vocês vão ficar em Jerusalém, porque há uma promessa a ser cumprida em vossas vidas. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Não muito tempo, não muitos dias depois do que eu estou falando para você aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, olha que interessante, Jesus fala de uma promessa extraordinária. Traz aos discípulos o batismo de João. Olha que interessante. Por que Jesus traz o batismo de João? Porque também Jesus foi batizado por João. E quando Jesus é batizado, há algo extraordinário, porque ouvia-se uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, e viram uma forma de um pássaro, de uma pomba descendo sobre Jesus, ou seja, o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo para eles? Assim como eu fui batizado lá, mas lá João batizou com as águas, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E quando ele traz essa informação, olha a preocupação do povo. Olha a preocupação do povo. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Jesus falando do que é espiritual. Jesus falando de algo extraordinário, de algo sobrenatural, acima da média, algo poderoso da parte de Deus, que não se palpa, mas sente. E eles falam, Senhor, é neste tempo que tu vai restaurar o reino a Israel. Muitas vezes, meus irmãos, estamos nos portando de igual modo. O Senhor está nos fazendo promessas essas extraordinárias. Quer ver um exemplo para nós entendermos? Maria e o anjo conversando, e o anjo falando assim, olha, vós conceberá o Filho do Altíssimo. E a pergunta dela, depois de receber essa promessa é, como se fará isso? Zacarias, papai de João, entra no templo, o anjo desce, fala que a esposa dele vai conceber, e fala o que este homem será, e quando ele traz a figura, quem será João, o filho, depois de ele ter contado tudo o que vai acontecer, ele pergunta, mas como eu saberei isso? Às vezes somos assim. O Senhor nos fazendo promessas poderosíssimas, promessas essas nos dias de hoje de salvação, promessas essas, irmãos, eu sei que os dias são maus, sim, que causa em nós muitas vezes um sentimento que nos mostra que estamos abatidos. Olha que interessante, parece que nos dias de hoje, nesta pandemia, estamos tão vulneráveis que a qualquer momento esse vírus pode bater na nossa porta, e de fato pode, mas se Jesus te fez uma promessa, se Jesus fez uma promessa para a tua família, se Jesus fez uma promessa ao teu respeito, meus irmãos, mal nenhum chegarás à tua tenda, porque o Senhor diz na tua palavra, passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas promessas, elas não passarão. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nesta noite? Vão se cumprir tudo aquilo que eu te falei. Simplesmente obedeça e permaneça na confiança em mim, porque a palavra nos
o que nos guarda. Olha o que esse homem está dizendo, é neste tempo que o Senhor nos restaurará o reino a Israel. Irmãos, assim somos nós muitas vezes. O Senhor nos fazendo promessa de salvação. O Senhor fazendo-nos promessas extraordinárias. Está se cumprindo as Escrituras. Está se cumprindo, é Deus mostrando para mim e para ti, assim como eu cumpri tudo que eu revelei a Isaías a respeito do Messias, também estou mostrando que está se cumprindo e vai se cumprir, meus irmãos. Então é hora de nós nos arrependermos de todo o nosso coração e sentirmos no nosso ser a certeza de salvação. Sabe o que é isso, meus irmãos? Ainda que eu morra, se for para a minha sentença for a morte, todavia eu estarei com o Senhor Jesus naquele grande dia. É esta promessa que Jesus nos fez. Salvação é estarmos com Ele naquele grande dia, no dia da tua volta, ou se o Senhor voltar e nós que estamos em vida, teremos este corpo transformado, o corruptível se tornará incorruptível e estaremos com Ele no reino celestial, dizendo que Ele é santo, que Ele é bom, que digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Irmãos, deixe o Espírito Santo agir no seu interior, trazendo certeza de salvação, para que você não anda mais temerosos com as coisas terrenas, mas sim em guardar a tua coroa, para que ninguém toma, porque a tua coroa é o Senhor Jesus que te dá, e Ele diz: guarda para que ninguém te roube. O que eu te dei foi por derramar meu sangue na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Lembrando-se que todos esses relatos que eu estou aqui trazendo é para nós entendermos porque eles estavam perseverando unanimemente em oração. Tudo isso aconteceu. Foi o próprio Senhor Jesus que ressuscitou, que estava já agora trazendo instruções. E quando ele fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, no versículo 6 eles fazem essa pergunta. Olha a resposta de Jesus. Eu disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe. Muitas vezes a gente fica preocupado, ansiosos é a palavra certa. Ansiosos. Querendo saber o tempo. Mas aqui Jesus já nos traz um grande ensinamento. Não pertence a vós saber os tempos. Não cabe vocês a querer saber a respeito do tempo, das estações, porque o próprio Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Glórias a Deus nas alturas. Mas Jesus continua dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus já havia falado a respeito do batismo. O povo agora preocupado com a restauração do reino a Israel. E Jesus fala: olha, não se preocupa com o tempo não. Sabe o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você é tão precioso que você não vai estar mais preocupado com o tempo. Você estará preocupado com o reino, com a vontade, com as vidas que estão aí perecendo. E você entenderá que você é luz. E como luz você terá sede e fome de justiça. E você tendo sede e fome de justiça, você será impulsionado ao Espírito Santo a resgatar, a buscar estas vidas que estão aí perdidas, sem informações, sem instrução nenhuma. Olha o que Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, de novo ele traz isso para mim e para você. Ele já havia falado e bate na mesma tecla novamente, irmãos. Não se preocupeis com o tempo, não se preocupa a detalhes. Douglas, você está me dizendo que o coronavírus é um detalhe?
Não, meu irmão, já é o mal existente. Agora eu e você precisamos unir a nossa fé, clamar ao Deus dos céus, para que assim Ele venha sarar a nossa terra, e não só sarar a nossa terra, mas também fazer uma obra de salvação nestas vidas, certeza de salvação. E quando Jesus fala, olha, virá a virtude do Espírito Santo sobre vós, qual é o propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Aqui está a resposta. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Jesus termina o versículo dizendo assim: e ser-me-eis testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo é para nos tornarmos parecido com o Filho que Deus se compraz. Vou repetir de novo. Ser cheio do Espírito Santo é para que nos tornemos parecidos com o Filho amado, Jesus Cristo. Deixa eu trazer um alerta para você. Ser cheios do Espírito Santo é você ser exemplo a ser seguido. Ser cheios do Espírito Santo, as pessoas têm prazer de estar ao teu lado. Ser cheio do Espírito Santo é as pessoas lembrar de você nos momentos de alegria, mas também nos momentos de aflições. Ser cheios do Espírito Santo é pessoas te procurarem porque sabem que dos seus lábios sairá palavras vivas que edificam. Ser cheios do Espírito Santo é pessoas chegarem perto de vocês sobrecarregados, cheios de culpa e de acusações, e no teu abraço aquele fardo cair e a presença de Deus inundar. Ser cheio do Espírito Santo é isso, e ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é isso? É eu ser exemplo em casa, é eu ser exemplo no trabalho, é eu ser exemplo no futebol, é eu ser exemplo na escola, é eu ser exemplo no meio da minha família, é eu ser exemplo por onde eu passar, eu sendo cheio do Espírito Santo, dirão: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus, a qual o Espírito Santo habita. Porque quando o Espírito Santo está em nós, a virtude, quando a virtude vem em nós, semelhança com o Filho amado, e nós somos transformados e renovados a cada dia. É isso que a palavra está nos dizendo. Olha as promessas de Jesus, mais uma vez batendo a porta do meu e do teu coração. Permita-me entrar, permita-me invadir o teu interior, sinta a presença do meu Espírito e tu verás transformações, tu verás o medo sendo extirpado da tua vida, os receios, as angústias, a ansiedade. Você terá sua mente renovada e a cada manhã ela será renovada, os sentimentos serão transformados e a glória do Senhor será notória em vossa vida. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Olha isso. Eu sempre perguntando ao Senhor nas minhas orações, o que precisamos para não desfalecermos nas adversidades? Sempre pergunto. Falei: Senhor, porque eu vejo os seus discípulos, eu vejo esses homens,
Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Pedro, João. Eu vejo esses homens, Marco. Eu vejo esses homens, Senhor, sempre avançando. Qual que é o segredo disso? E aí eu entendi que quando a virtude do Espírito Santo através da nossa vida, além de você produzir vida, gerar vida pelas palavras de Deus que sai da tua boca mediante a inspiração do Espírito de Deus, também produz vida em ti. E aí se cumpre o que diz a palavra: melhor é dar do que receber. Ou seja, recebemos vida quando ajudamos, recebemos vida quando reconhecemos que somos instrumentos, reconhecemos a vida, recebemos vidas em nós quando nós entendemos os propósitos de Deus. Então não andamos mais embaraçados. É isso que a presença de Deus nos traz, certezas de salvações, não há mais dúvida. E aí começamos a ser transbordantes. Não estou dizendo invencíveis, eu estou dizendo perseverantes. Eu não estou dizendo que qualquer hora você não pode se prostrar mediante uma situação. Sim, você pode se prostrar, mas há um advogado fiel, à destra do Pai, pronto a estender a mão e te ajudar. Há sim um ajudador, um amigo fiel, que também chora com você, que também geme com você. Sabe quando você começa a orar e só chora porque não tem palavras? O Espírito Santo, ele te escreve e você dorme sem, como que numa noite sombria, e pela manhã a alegria vem. Sabe por que pela manhã a alegria vem? Porque aquele choro, o Espírito do Santo interpretou e levou até o Pai, e o Pai olhando o desejo, a intenção do teu coração, aprove a Ele a ouvir a tua oração. E quando é pela manhã, ao abrir os olhos, você lembra das promessas, você lembra que elas estão vivas, você lembra que um cordeiro sem mancha morreu por você numa cruz, e você recebe o combustível necessário. Olha, a angústia levou Elias para a caverna, e Elias pediu a morte, irmãos, a morte ele pediu, comeu e dormiu, e olha, quem alimentava não era algo natural, era sobrenatural. Mas quando ele comeu daquilo que deu testes a ele, ele caminha por 40 dias e 40 noites e não se cansa. Sabe o que é isso? É muitas vezes, sim, sentimentos virem contra a tua vida para tentar te paralisar, mas você lembrar de quem nada impediu Saul perseguir Davi, mas as promessas de Deus eram vivas na vida de Davi, e Deus deu estratégias a Davi, e Davi prevaleceu e se tornou rei, e se cumpriu os propósitos de Deus. Falhou uma vez, sofreu as consequências dos seus erros, e Deus mais uma vez o levanta. Errou mais uma vez, e Deus, com a sua infinita misericórdia, fez ele sentir na pele o erro dele. Irmãos, a questão é essa: nós erramos e não queremos pagar o preço. Deixa eu vos dizer algo: cuidado com as suas ações, cuidado com o que tem saído dos teus lábios, porque Deus perdoa sim, mas as consequências elas virão através de gestos, através de atitudes que você teve. E quando vem o verdadeiro arrependimento, o Senhor mais uma vez te toma pela mão e te coloca de pé. Entenda isso. E agora esses homens vê que Jesus sobe e aparece dois homens de branco. E olha o que esses varões falaram. Versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ora, por que eu estou olhando para o céu? Porque Jesus subiu. É claro. Estou vendo aquele cenário, aquele mover extraordinário, sobrenatural. O meu Senhor agora começa a subir. Até eu ficaria olhando para o céu. E agora vem aqueles dois homens.
servos do Deus Altíssimo, e diz: por que estás olhando para o céu? Mais uma promessa, olha que tremendo. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, aleluia, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Olha que tremendo. Do mesmo modo que você está vendo, do mesmo modo ele também virá. Aleluia. Irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, isso arde em nossos corações. A certeza que ele vai voltar. Sabe por que eu ainda não peço para ele voltar? Porque eu já sei que ele vai voltar. Sabe o que eu peço para ele? Força. Para que mais vidas sejam libertas dos cativeiros, das prisões emocionais, das prisões espirituais, dos enganos, dos estender de dedo, dos julgos. Eu clamo por isso, para que ele me use cada vez mais, para que mais vidas se achegam a ele, porque a certeza que ele virá é clara. Então eu falo: Senhor, me usa mesmo, Pai, me capacita para que mais vidas se chegam a Ti através da Tua verdade que liberta, e casamentos venham ser sarados, famílias venham ser restauradas, vidas sejam feitas, sejam manifestas no meio do povo, Pai, e mais vidas sejam ganhas através disso, porque é assim que é o Evangelho: soma e multiplica, soma e multiplica. Eu falo com uma vida, esta vida reconhece, se arrepende, desce as águas, nasce novamente, é revestido do Espírito Santo. Agora nós dois faremos 4, e 4, 8, e 8, 16, e assim vai multiplicando. Então eu sei que quanto mais o Evangelho pregar, quanto mais pessoas de pé estiver, mais vidas vão se render ao Senhor Jesus até a sua volta. Então eles escutam isso. Do mesmo modo que vocês viram Jesus subir, de igual modo ele também voltará. Tudo isso aconteceu antes do versículo que eu li. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Olha o que aconteceu antes. Deixa eu vos dizer algo. Talvez você diga assim: mas eu não tenho motivo para orar tanto. Talvez você já tenha dito isso. Eu não consigo orar mais do que 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, eu não sei para que orar tanto. Eis aí o cenário que precisa de muito mais tempo meu e seu de oração. Eis aí o cenário propício. Se porventura um dia você falou que não tem motivo para orar tanto, irmãos, o cenário está aí. O vírus é real. Agora precisamos das nossas orações, porque o próprio Criador e Eterno diz: se o meu povo é um povo, Jesus virá buscar a noiva. Paulo diz que somos o corpo, feito por vários membros, composto de vários membros, mas um só corpo. Se eu oro daqui com a minha pouca fé, juntando com a tua pouca fé aí, mais um pouco de fé ali, mais um pouco de fé lá, mais um pouco de fé lá, e nós orarmos e sentirmos e termos a certeza que Deus está sarando a nossa terra, teremos muito mais vontade de orar. Então, para nós que já falamos um dia: eu não sei para que orar tanto, eis aí o motivo: vidas estão sendo perdidas. E o Senhor, Criador e Eterno, nosso Pai Celestial, Ele já deu o endereço. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, se converter, se arrepender e ir, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra. Fica a dica, meus irmãos. Temos agora incentivos para orar. E quando eles recebem todas essas instruções, eles vivenciam todo este mover, este poder de Deus. No versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém. Aonde o Senhor falou que era para eles estarem? Jerusalém.
do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, também não era perto, porque eles precisavam voltar. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E aí entra o versículo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E agora eu quero falar sobre o resultado deste perseverar unanimemente em oração. A promessa já estava estabelecida. Vocês serão revestidos, terão virtude do Espírito. E aí lá no capítulo 2, vai nos dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, havia festa na cidade. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Obedeceram e prevaleceram na união. Prevaleceram na união. Famílias que estão em casa, é momento de todos nós, junto, família, buscarmos unanimemente o Senhor em oração. Talvez já falamos assim: eu não tenho tempo para minha família. Eis aí o tempo. Eu falava que eu precisava de férias. Eis aí a férias. Do jeito que eu queria? Não. Mas não cabe a mim entender o tempo. Lembra? Lembra que Jesus fala? Não cabe a vós entender o tempo. Porque Deus, ou seja, o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas agora estamos com uma oportunidade que não tínhamos por causa da correria do dia a dia. Muitas vezes eu acredito que é hora de puxar o freio de mão e refletirmos se ainda continuamos na direção certa ou se não. Você observa que aqui acontece antes, Pedro traz um ensinamento a respeito no que já estava escrito no livro de Salmos, o que estava por acontecer, do discípulo traidor, e era preciso agora separar mais um, e aqui é separado mais um, cujo nome é Matias, e lançando-se sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos, ou seja, houve um que entrou no lugar de Judas. E aí no capítulo 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui nós vamos ver que veio como um som e o Espírito Santo desceu naquele lugar. Mais uma promessa cumprida. Fiel, eu preciso sair daqui hoje, eu preciso encerrar esta mensagem colocando, não, mas clamando ao Pai pelo teu Espírito, para que coloque certeza no teu coração que as promessas vão se cumprir. Este é o desejo do meu coração, o desejo do coração da Igreja Cristã Ser Luz, é que você tenha certeza que as promessas vão se cumprir, que você estará salvo, que mal nenhum chegará à tua casa, mas é preciso união, porque onde há união, Deus opera as bênçãos, e lá mais um pouquinho na frente, nós vamos ver se cumprindo assim, no capítulo 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina. Mais uma vez essa palavra, perseveravam. Persevere
acredite. E olha, perseveraram na doutrina dos apóstolos, não só na doutrina, mas na comunhão e no partir do pão e também nas orações. Não era só na doutrina, era na comunhão. Não era só na comunhão, era no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. O conteúdo, o centro desta mensagem hoje é que o temor que esteja dentro de vós é o temor somente do Pai, é o temor do Filho e do Espírito Santo. E quando nós falamos temor, é obediência, é buscar constantemente a tua vontade, o teu querer. Não é temor a um vírus, é o temor ao Pai, pela vida, pela graça, pela sua volta. E em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas vezes nós estamos assim, bem que poderia haver uma mudança na economia, uma mudança na saúde, uma mudança nisso, uma mudança naquilo. E muitas vezes Deus quer nos usar dentro da nossa casa, colocando a mão e orando pelo nosso filho, orando pela nossa esposa, orando pelo nosso marido, chamando todo mundo num só propósito. Vamos orar, este mal não vai chegar. Eu creio que Deus vai nos guardar, e se Ele não nos guardar, certeza de salvação nós temos. É preciso isso, porque muitos sinais e maravilhas aconteciam no meio dos apóstolos, eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Tudo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Como está o teu lar? O teu lar está tudo em comum? É isso mesmo que acontece no seu casamento? É isso mesmo que acontece no hall familiar? Tem tudo em comum. Quando nós dizemos tudo em comum, é prazer de estar perto, é prazer de compartilhar as refeições. O filho vem e conta um sonho, a gente fala, não, se for da vontade de Deus, Deus vai acontecer na sua vida. É assim, tem tudo em comum dentro de casa. Glórias a Deus. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Deixa eu vos dizer algo. Você pode observar que nas redes sociais é um grande veículo. É um grande veículo. Tanto para o bem, como também para o mal. E você pode observar que críticas a respeito de inúmeros assuntos ocorrem. Inúmeros assuntos, inúmeros. E é críticas essas que não trazem edificação. Aí eu faço uma observação aqui juntamente com vocês. Se para cada crítica que eu fizer, seja no governo, seja no sistema, seja no que for, se para cada crítica eu doasse uma cesta básica, já teríamos aí saciado a fome de quantas pessoas? Eu lanço esse desafio. Porque se eu encontro uma pessoa na rua e ela está tossindo e com coriza, e chegar para ela e falar, você está resfriada, ela vai dizer, isso eu já sabia. Porque a situação já mostrou, a coriza, a tosse, a falta de ar já mostrou que ela está resfriada. Mas se eu chegar para ela e falar assim, olha, faz um chá, seja um xarope de guaco, toma mel com limão, um chazinho com alho, cebola, limão, passa Vick antes de dormir, olha, faz inalação com Vick e eucalipto, põe no seu quarto, dorme inalando. O que produziu mais edificação na vida dela? Eu apontar algo que ela já sabe, que ela tem, ou as informações que eu trouxe para ela para uma melhoria na sua saúde?
gostaria que vocês, juntamente comigo, porque eu passei esse tempo todo refletindo, se eu tenho causado mais edificação ou mais apontamento. Reflitam sobre isso. E mais uma vez a palavra vai nos dizer, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: se una. Maridos, esposas, se unam. Famílias, se unam. Irmãos, se unam. Parentes, se unam. Em oração. Pois eu creio. Como dito aqui, haverá sinais e maravilhas da parte de Deus no meio da sua família, no meio do seu casamento, no meio dos seus parentes. Esta é a mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Agradeço a Deus que o Senhor continua nos guardando, nos abençoando e nos renovando a cada dia. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.